Boa noite, Anderson. Tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Então, Dani, eu estava Tudo falando bem, aqui muito que hoje é a bem. nossa última live falando dessa série de madeiras, né? Falando da parte de mobiliário, Sim. portas, janelas, enfim. E o que a gente tem de bom para hoje, Dani? Bom, vamos lá. A gente já vai começar aqui respondendo uma pergunta de um internauta aqui dessa semana. A pergunta do Douglas. O Douglas perguntou assim pra gente: limão é um verniz natural? Puro? E colocar ele em cima de um móvel, é claro que você vai danificar assim de forma considerável esse móvel, tá? Mas tem aquelas receitinhas caseiras, né, que a gente pode fazer, tá? A gente sabe que o limão, ele é muito utilizado na limpeza, né? Até hoje muita gente usa o limão para limpar a casa, né? Enfim, mas quando a gente mistura ele com azeite de oliva, essa misturinha em medidas equilibradas, a gente consegue fazer esse polimento do móvel, tá? Então, posso responder para você que sim, tá? Ele vai trazer esse polimento, dar um tratamento aí legal na sua madeira, tá? Só tome cuidado nessa relação, tá? Do equilíbrio das medidas, para você não ter, assim, você vai fazer um suco de limão, né? E você vai misturar ele na mesma medida do azeite de oliva, tá? Se você colocar muito suco, vai ficar demais. Se você colocar pouco suco, aí ele vai ficar só óleo, você vai acabar passando só o óleo na madeira, tá bom? Então faça equilibrado, tá? Outro cuidado para você tomar é você fazer essa aplicação somente sobre uma madeira que esteja acabada, tá? Uma madeira que esteja lixada, tudo certinho, aí você vai lá e faz essa aplicação. Sensacional, Dani, sensacional. Olha, ficou muito claro isso daí, hein, Dani? Eu queria falar um pouquinho sobre as ceras que são aplicadas nos móveis. Né? Tem muita gente que tem dúvida, Certo. enfim. Então, de uma forma Uhum. muito rápida, nós temos dois tipos de cera. Nós temos as ceras naturais e nós temos as ceras industrializadas. Tá? Assim, de antemão, Uhum. de qualquer forma, nós indicamos as ceras naturais. Tá? As ceras industrializadas, enfim, elas passam por um processo químico que, enfim, não é 100% comprovado que ela mantém a Uhum. qualidade, a durabilidade, enfim, a gente tem alguns contrapontos com relação a isso, tá? Então eu vou dar um foco com relação às ceras naturais, e a gente tem alguns tipos dessas ceras naturais para o que ela é utilizada, né? Qual que é a função dela quando você aplica esses produtos na madeira. Tá? Então nós temos, Uhum. por exemplo, a cera de abelha, né? Olha só que bacana, a cera de abelha, Uhum. nós temos o óleo de linhaça, nós temos a cera de carnaúba, né? Pastas cremosas à base d'água, enfim. E esse é um universo muito legal que você não precisa única e exclusivamente utilizar uma só. Né? Você pode fazer a mistura de Uhum. ceras. Né? Você faz essas misturas de ceras Legal. naturais e você acaba tendo resultados diferentes. Né? Então, assim, Uhum. olha só um exemplo que legal. Por exemplo, você pega o óleo de linhaça. Então, o óleo de linhaça ele vai destacar, quando você passa ele na madeira, ele vai destacar os veios, né, da madeira. E ela te dá um acabamento acetinado na madeira. Um acabamento super legal, super Uhum. charmoso, enfim. Na hora que você vem para a cera de abelha, ela também vai te dar um acabamento acetinado, só que ela é uma cera atóxica, ela não é tóxica para o organismo. Então você pode utilizar essa cera de abelha em lugares onde você faz preparos de alimento. Olha que legal. Né? Ela vai servir como. Ah, que legal. Bacana, Exatamente. bacana. Então, você acaba tendo ceras diferentes para diferentes usos. Né? Tem outro produto legal também que a gente consegue fazer a proteção da madeira também, que é a seladora, né? E aí o pessoal às vezes confunde, né? A gente também recebeu uma pergunta aqui, se a Uhum. seladora, se ela tem o acabamento de verniz. E eu vou responder para vocês, gente, não, a seladora ela não vai fazer o acabamento de verniz, tá? Ela é um produto químico, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar os poros da madeira e daí ela vai ficar preparada ali para receber o verniz, tá? É uma semi-preparação, é uma semi-proteção que você faz nessa madeira, tá bom? Para você receber ou verniz ou para você receber tinta também, tá? Ela tem essa função bacana aí.
tá? E aí, quando que eu não vou utilizar a seladora? Quando que eu não posso utilizar ela? Por exemplo, um móvel acabou de receber uma demão de pintura, ou uma demão de verniz, ou de cera, ou de óleo. Você não pode passar uma seladora por cima. Por quê? Porque vai virar aquela lambança inteira. Você vai tentar... Nossa, nem fale. Você vai tentar tirar e vai te dar mais trabalho. Vai tirar o efeito do que já foi feito. Tá bom? Então, o móvel acabou de receber o tratamento, passa seladora, tá? Tem algumas pessoas que elas preferem passar a seladora e deixar somente nessa semi-proteção. Ok, pode fazer, tá bom? Outra coisa que vocês não devem fazer para usar a seladora é quando vocês têm uma resina de epóxi aplicada no móvel. Eu vou até falar para vocês darem um Google aí, coloquem lá, gente, resina de epóxi. Assim, é um acabamento extremamente lindo. E se você aplicar uma seladora por cima, ou até antes da aplicação da resina de epóxi, você vai acabar com tudo que vai ser feito. Porque por si mesma, ela já tem a função dela de ter esses reparos, né, contra as incidências solares, enfim. Outra coisa também que vocês onde vocês não devem utilizar a seladora é em área externa, por exemplo. Por quê? Porque a seladora ela não é resistente ao sol, ela não é resistente à chuva, à umidade, bactérias, fungos, enfim, ela não tem essa resistência, tá? Então não apliquem em áreas externas, somente área interna. Seladora igual antes. Sensacional. Verniz depois. Sensacional. Tem o ponto sobre o tingimento de madeira. O que é tingimento de madeira, gente? Muitas pessoas pensam, mas o tingimento da madeira é simplesmente uma pintura. E não é, diríamos assim. Né? Porque o que acontece? Tem todo um tratamento, é uma pintura, diríamos assim, mas existe todo um tratamento, né, onde você vai passar aquela pigmentação para a madeira. Então é muito importante você conhecer a madeira que você vai tratar. E a primeira etapa é você fazer o lixamento, né? Escolher muito bem qual tipo de grão da lixa que você vai colocar sobre aquela madeira. Quanto mais grossa for a lixa, mais porosa você vai deixar essa madeira e mais tingimento ela vai assimilar, mais tingimento ela vai absorver. Quanto mais fina for o grão da lixa, menos tingimento ela vai absorver e mais vezes você vai conseguir dar as demãos sobre ela, tá? Oi? Não, certo, pode continuar. Tranquilo. Então, o que acontece? O padrão de fibra da madeira, tá, também determina qual o tipo de produto que você pode passar. Tá? Porque vai ter produtos que você passa que ele vai tampar todos os veios de madeira e muitas vezes você tem uma madeira super bonita e você não quer tampar esses veios de madeira. Então, se você não sabe qual produto que você vai utilizar, você pode acabar estragando essa madeira. Tá? Assim, quais são os tipos de tingidores que nós podemos utilizar? Nós temos os vernizes, que é a base de óleo, né? E esses vernizes à base de óleo, eles têm uma duração muito longa. Né, eles penetram muito profundamente na madeira e eles protegem esse material e eles vão destacar realmente a beleza natural da madeira, tá? Lembrando que a gente está falando de tingimento de madeira ou de mobiliário, da madeira bruta ali, da madeira que ela não foi tratada, ou do piso que não foi tratado, da janela, da porta, enfim. Nós não estamos falando de mobiliário planejado, nós não estamos falando de mobiliário seriado, que já vem com o seu laminado colocado nele e não precisa de tingimento, certo? Isso daí é pintura ou repintura que a gente vai falar lá na frente. A gente também tem os vernizes, que é a base de água, né? Esses vernizes à base de água, ele deixa uma cor mais uniforme na madeira. Tá? Não tem uma absorção tão profunda quanto o de óleo, né? Então ele precisa de uma manutenção um pouco mais curta do que os vernizes à base de óleo, tá? Existem as ceras ou até mesmo gel que você passa, que você dá aquela destacada no tom natural da madeira, e você pode até mesmo
tapar os sulcos, né, da madeira quando ela estiver meio deformada, com essas ceras ou com esses géis, né, os vernizes tingidores, que aí eles já começam a tirar um pouco da característica natural da madeira. Então você tem vernizes à base de mogno, embuia, peroba, então eles são os vernizes que vêm com cores, né? Então eles vão deixar, vão tirar essa característica natural da madeira, né? E as tinturas gerais, né? As tinturas que você pode passar, desde tinturas betuminosas, tinturas a óleo, látex, enfim, você tem vários tipos de tintura. Tá? Então é um jogo de paciência, que você tem que ter uma amostra pequenininha e você vai testando, faz o lixamento, passa, não gostou, faz o lixamento, passa novamente, até você encontrar aquilo que você quer com os diversos materiais que existem no mercado para você fazer esse tingimento. Maravilha, Anderson. Vamos lá, então, continuando aqui, a gente não pode passar dessa fase, né, da gente falar aqui dos tratamentos de madeira sem a gente fazer uma comparação, né, que eu prometi para vocês umas 3 lives atrás que a gente ia falar desses acabamentos, né, que é o estanque, o verniz normal e o verniz náutico ou verniz marítimo, tá? É a mesma coisa. Então a gente vai falar aqui para vocês entenderem a diferença desses 3 acabamentos, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar do stain. O que é o stain? O stain, ele é uma resina, tá? Que ele vai formar uma proteção contra a água, principalmente, né? Ele pode ser utilizado em móveis que estão na área externa, por exemplo, e o acabamento dele é um acabamento mais acetinado, né? Ele não tem tanto brilho. E ao contrário do verniz, ele não forma aquela película por cima da madeira, né? Ele penetra por dentro da madeira, tá? E aonde que eu não posso utilizar o stain, por exemplo? Vai ser igual que a gente acabou de falar lá em cima da seladora, né? Você não pode utilizar o stain numa madeira recém-pintada, por exemplo, ou numa madeira que acabou de receber uma película de verniz, uma camada de verniz, na verdade, né? Então você não pode trabalhar o stain em cima disso, tá? E qual que é a durabilidade? A gente tem fornecedores que chegam a 4 anos, né, para você fazer uma próxima manutenção. Porque, como eu acabei de falar, né, não é um material que vai fazer uma película, ele vai penetrar na madeira. Então, você tem uma manutenção aí a um prazo mais longo, tá? Número 2, agora a gente vai falar do verniz, né? O verniz, ele já é uma resina mais dura, certo? Que esse sim forma a película de proteção, né, por cima da madeira. Ele tem a resistência ao sol, chuva, maresia, mofo, enfim, diversos benefícios, né, que ele pode trazer. Sim. E quais são os acabamentos que a gente encontra aí do verniz? A gente tem o acabamento de brilho, semibrilho, fosco, alto brilho, tá? E a manutenção dele, quanto tempo que a gente faz? Ao contrário do stain que a gente falou agora, que ele tem uma manutenção mais longa, esse é mais curto. Você pode fazer assim uma demão a cada 2 anos, tá? Você pode fazer uma reaplicação, mas vocês precisam prestar atenção em uma coisa, que é você tem que lixar, tá? Você não pode fazer a aplicação de uma camada de verniz em cima de outra, porque ele vai rachar o verniz, ele vai rachar a madeira, tá bom? Então, antes de fazer a reaplicação, dá uma bela de uma lixada na madeira, aí sim você vai e faz a reaplicação, tá? Teve gente que perguntou aqui quantas demãos que a gente dá de verniz. Depende muito do fabricante, né? Varia entre 4 ou 5 demãos. E aí vocês também precisam prestar atenção na questão assim, por exemplo, eu apliquei uma demão de verniz. Aí ele vai te dizer, você precisa esperar 4 horas para fazer a próxima aplicação. Isso varia de fabricante para fabricante, certo? E por último, a gente tem o verniz náutico em terceiro lugar, tá bom? O verniz náutico, ele já é uma resina mais dura ainda, tá? Ele chama a resina poliuretânica, tá? Que ela também vai fazer essa película de proteção, ela vai selar essa madeira. Também serve para móveis que estão em áreas externas, tá? Porém, ele tem uma proteção maior para os produtos de madeira, né? Que eles estão expostos ao sol e à água, tá? Por exemplo, decks de piscina, tem terraço, móveis de áreas externas, tá?
vocês podem usar o verniz marítimo. E aproveitando essa colocação aqui, o Mikael também fez uma pergunta pra gente, Anderson, na live passada, sobre a bancada da área molhada, lembra? Sim, sim. Então, ó, Mikael, se você estiver aí vendo esse vídeo, a resposta para você é essa, tá? Você pode utilizar, sim, a madeira lá na área molhada, tá? E a proteção que você vai fazer sobre essa área molhada é com verniz marítimo, tá? Ele tem essa proteção maior sobre os tipos de madeira que estão expostos à água por mais tempo, tá? Então essa é a proteção que você vai fazer, tá bom? E o legal desse verniz marítimo, Anderson, que é o que você falou, ele vai manter o aspecto natural da madeira, tá? Então assim, vai ser um acabamento muito bonito que ele vai dar, como se fosse só um semibrilho, assim, por cima daquela madeira, certo? Uhum. E os acabamentos que tem dele é o acabamento fosco acetinado, né? Esse fosco acetinado, gente, ele tem um toque maravilhoso, assim, sabe aquele móvel, assim, que você encosta nele, você quer ficar, assim, no móvel, sabe? É esse acabamento que ele dá. É um acabamento fosco acetinado ou um acabamento de brilho também, para quem gosta de brilhos, tá? Quantas demãos que a gente dá do verniz marítimo? Em média, 3 demãos. E a duração dele vai ser, a manutenção que você vai fazer vai ser de ano em ano, tá? A maioria dos fornecedores, eles vão indicar que a cada ano você vai ter uma demão para manter aquele aspecto da beleza, enfim, da madeira que você está utilizando e principalmente na área molhada, viu, Mikael? Essa resposta aí foi para você. Muito bom, muito tá bom. Show de bola, Dani. E nós temos aí, Dani, a questão também, uma outra questão que ela pode gerar um pouco de polêmica, enfim, seria a questão da repintura dos móveis, né? Repintura de mobiliários, repintura de portas, de janelas, enfim. Eu acho que ele vai de encontro a tudo isso que nós estamos falando aqui, porque a gente está falando da série de tratamentos, né? E a gente entrou ali um pouco no tingimento também. Então, o tratamento ele vai de acordo com a sua necessidade. Você comentou do Mikael, que ele perguntou sobre a bancada na área molhada. Sim, pode-se utilizar o verniz marítimo, como pode-se utilizar, dependendo se ele for fazer preparação de alimento, o verniz marítimo ele pode ser tóxico, então ele pode utilizar a cera, ao invés de utilizar vernizes, ele pode utilizar cera. Então ele tem N produtos que ele pode utilizar para impermeabilizar essa madeira que vai ficar numa área molhada. Tá? Isso é super bacana, você vai ter produtos de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu uso e de acordo com o resultado que você quer que aquela madeira tenha. A gente tem uma outra coisa também que entra numa questão super bacana, que é a repintura de móveis. Né? Puta, foi num brechó, cara, achei um mobiliário lá que, puta, ele me agrada demais o formato dele, só que a cor dele, cara, não era aquilo que eu queria, velho. E aí, o que eu faço? Vou deixar essa peça passar, porque ela cabe certinho ali para mim, naquele canto retrô que eu tô fazendo anos 70, sabe? E aí, vou deixar ela passar essa peça, eu vou achar outra peça dessa, da cor que eu quero. Você tem a opção de repintura de móvel, né? E aí eu vou dar alguns exemplos, né, sobre a repintura, que assim, você tem algumas técnicas que são utilizadas, né? Você tem a técnica, por exemplo, chamada DKP, que é uma técnica que você vai marcar os poros da madeira, tá? E normalmente em tonalidade clara, tá? E são algumas técnicas que elas são confundidas, né? Elas meio que permeiam uma na outra ali, né? E além do DKP você tem a pátina, né? Que você vai conferir. A pátina é sensacional. Você não, tem que mandar um coração para a pátina, porque a pátina é demais. Mas todas são sensacionais, né? Sendo bem feitas, tendo um profissional muito bem capacitado, fica sensacional qualquer uma dessas técnicas, né? A pátina ela vai te dar, ela vai conferir ao móvel aquele aspecto envelhecido, né? É sensacional, né? Talvez aquele móvel de campo, aquela coisa mais envelhecida, né? Desgastada, né? Aquela coisa desbastada, enfim, é sensacional. E você tem também, além da pátina, do DKP, você tem o alvejado, móvel alvejado. Olha só, que as pessoas confundem com a pátina também, né? Porque o alvejado ele vai te conferir
aquela característica branca, né, mais esbranquiçada, enfim, no móvel. Também é super bacana. Você tem outras técnicas, que é a técnica do pergaminho, você deixar o móvel realmente com aquele aspecto de pergaminho, né, aquela textura, aquele aspecto, aquela cor de pergaminho. Você tem a parte de marmorização do móvel, você pode deixar uma pintura marmorizada também, super bacana. O nome já diz, eles simulam o mármore, né? Então, muitas pessoas utilizam assim, deixa o móvel na parte inferior, móvel balcão, né? Deixa o móvel na parte inferior com as suas características originais, ou faz uma repintura nele também, e o tampo deste balcão normalmente faz com aspecto marmorizado, né? Ou através de uma resina, enfim... Tem tinta também que pode fazer esse aspecto marmorizado, enfim. E além desses trabalhos que são um pouco mais manuais, mais artesanais, você tem alguns outros que são um pouquinho mais industrializados, mas que, dependendo da situação e o que você quer fazer, ficam excelentes. Um deles, por exemplo, é a laca, né? Móveis laqueados, né? São sensacionais, né? Ele te dá aquele aspecto esmaltado, você consegue ter, assim, variadas cores, né? E ele te dá essa questão desse charme, esse glamour, essa coisa brilho, com né? Brilho, né? É uma coisa sensacional a laca, né? Também é bonita, também toda a linha da laca é bonita, né? Exatamente. A gente tem o gofrato, né? O gofrato, ele é uma, vamos colocar assim, vulgarmente falando, é uma laca com textura. Tá? São tintas líquidas normalmente, tá? São tintas líquidas e esmaltadas, né? Então, imagina que ela vai te dar aquela textura, talvez aquela laca acetinada, uma laca meio desenhada, enfim. Você tem essas técnicas, né, de repintura de móveis, mas o mais importante é a gente entender que, diferente de todos os outros que a gente está falando na questão de conservação, não que a repintura não seja uma conservação, sim, você vai estar conservando, você vai estar aumentando a vida útil desse móvel, só que ela é uma técnica um pouco mais particular, ela vai mais de encontro com o seu gosto. Você não vai pegar, por exemplo, um mobiliário de uma cozinha inteira, sei lá, 15, 20 armários e repintar, não. Ela é aplicada mais em peças decorativas, talvez uma penteadeira antiga, um aparador, uma cristaleira, né, um balcão ali para você colocar pratas. E assim, ele vai muito de encontro com o seu gosto, com a decoração que você está fazendo no ambiente. Então, toma muito cuidado na hora que for escolher o tipo de repintura. Fique tranquilo, aquele móvel que você gostou lá, que você viu no brechó, naquela loja de fundo de garagem, que é um móvel que você gostou do aspecto dele, gostou do formato dele, mas não gostou da cor, dá para você pintá-lo, sim. Existem várias técnicas para chegar naquilo que você quer. O importante é você saber o que você quer, como você quer, ter as referências e procurar um profissional adequado para que ele possa utilizar o melhor material para chegar naquela referência que você tem. Perfeito, Anderson, muito bom, muito bom. Eu adorei as dicas que você passou aí, algumas eu não conhecia particularmente. Sensacional. Adorei, muito bom. Muito bom. Bom, eu acho que a gente vai aqui concluindo, né, a nossa live de hoje. É isso aí, ó, deixar claro, foi um prazer enorme estar falando com o pessoal que, olha, pessoal super carinhoso com a gente, o retorno foi maravilhoso. Sim. A gente encerra essa série de vídeos relacionados à madeira, né, nessa parte residencial. Muito carinho para vocês. Galera, dúvidas, manda pra gente. A gente vai ter o maior prazer do mundo em responder. Certo, Dani? É isso aí. Na quarta-feira que vem, ó, 21 e 21, tá bom? É isso aí, dona Nídia, um beijo. Um abraço, Dani, gente. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, Anderson. Tchau, tchau.